Muito bom nós estarmos aqui. Eu sempre me emociono quando eu vejo que nós, os filhos do Senhor, nos reunimos com sede em torno dEle, da Sua pessoa, da Sua palavra, desejosos que Ele fale aos nossos corações. Amém? É o motivo pelo qual nós estamos aqui. Ele é o Senhor e nós desejamos que Ele tenha inteira e total liberdade. Amém? Vocês que estão aqui são privilegiados, né? Está cheio de gente lá que quando falou queria que os jovens viessem para cá, já quiseram se atirar para cá. Eu vi algumas mulheres falarem para os maridos: não, amor, você já passou. Sossega o facho, esse espírito de jovem que está em você. Aí eu vi alguns homens frustrados sentados ali. Mas vamos orar antes de nós meditarmos nessa palavra? Amém? Jesus, nós louvamos a Ti por estarmos aqui. Obrigado, porque em sendo seus filhos, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado, o Senhor nos reúne em torno do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Nós declaramos que nós estamos aqui e levamos cativo todo o nosso entendimento em Cristo Jesus. E declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo para fazer e falar aos nossos corações segundo a Tua vontade, Pai. Que a Tua palavra seja a rema do Senhor em nós, em nome de Jesus. Nós rejeitamos, repreendemos tudo que não é Teu, tudo que não pertence a Ti, que quer opor-se ao Teu mover, ao Teu agir, ao Teu querer, nesta manhã, nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai, e declaramos a inteira e total liberdade do Teu Espírito Santo. Mais uma vez, Senhor, obrigado. Obrigado por sermos Seus e por ter sido conquistados por Ti e alvos do Teu amor, em Teu nome, Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, querido. Nós estamos aqui desde sábado passado e ficamos um tempo lá no Nanai, que foi muito bom. Fiz aniversário de namoro com a Sueli, essa serva de Deus que está aí. 32 anos de namoro não é fácil não, irmãos, é um desafio para ela, né? Mas eu fico muito feliz quando nós estamos juntos aqui. Eu sinto muita comunhão com vocês, eu e a Sueli, e trazemos um abraço dos irmãos lá de São Paulo, e tenho muita alegria de compartilhar com vocês todos aqui. Amém, querido? Agora, dentro desse contexto aqui que foi lido, a palavra do Senhor diz acerca desses trabalhadores e desses poucos trabalhadores, e o quanto nós devemos rogar para que esses trabalhadores se multipliquem. Dentro desse contexto aqui, onde é que nós nos encaixamos? Quem é que somos nós? Na realidade, nós entendemos e sabemos, muitas vezes nos distraímos e nos esquecemos que nós somos os privilegiados. Nós somos esses raros, poucos, específicos trabalhadores, chamados segundo o seu amor e o seu propósito, para que nós estejamos dando continuidade àquilo pelo qual Ele nos deu exemplo. O nosso exemplo, a nossa referência, o nosso alvo é o Senhor, é Cristo. Nós muitas vezes não fazemos aquilo pelo qual fomos chamados a fazer, porque há em nós uma crise, uma certa crise de identidade, não sabemos, não entendemos o nosso papel. Então eu quero começar te dizendo que você é um privilegiado, você é um trabalhador raro, você é uma mão de obra escassa, você é uma pessoa pelo qual o Senhor esvaiu-se em sangue por amor da tua vida, e eu não quero ser dramático em relação a isso, mas quero te conscientizar que não foi em vão, e não sem propósito. Desde o ventre da tua mãe, o Senhor te cerca. Desde o ventre da tua mãe, Ele te chama pelo nome. Eu estava compartilhando ontem com uma irmã, com a Andréia, e ela estava falando que em Belo Horizonte, um dia, ela resolveu correr em cima de um telhado, imagine isso. E aí, quando ela vai correndo, de repente ela sente uma mão que a para, e ela fica então parada, então um tamanho de, 5, 6 metros ali, e atrás para trás. O que é isso que não seja o Senhor cuidando de cada um de nós, com o propósito de louvá-lo, de amá-lo, de oferecer a nossa vida em sacrifício vivo em função do seu amor, de fazer aquilo pelo qual é a sua vontade. Então, meu irmão, minha irmã, entenda em nome de Jesus, nós somos seus filhos, nós somos os seus eleitos, nós somos a nação santa, o sacerdócio real, nós somos o povo adquirido com exclusividade para Ele. Dentro desse contexto, nós somos esses poucos trabalhadores, que são extremamente importantes para que a obra dEle tenha sequência aqui na terra. Nós somos os braços do Senhor, os pés do Senhor, os olhos do Senhor, nós somos aqueles que estendem a mão pelo Senhor. É extremamente importante nós entendermos isso. Ninguém aqui vai fazer algo pelo qual não se sinta comissionado.
chamado. Nós não estamos aqui a fim de buscarmos em Deus as suas bênçãos, não. Nós sabemos que as suas bênçãos já estão destinadas a nós. Nós sabemos que as suas promessas, elas já nos vão alcançar. Nós sabemos que tudo quanto Ele tem prometido, Ele é fiel para cumprir. Nós descansamos na verdade, não é na realidade, porque a realidade é circunstancial. Nós descansamos na verdade de que todas as suas promessas vão se cumprir. A palavra de Deus diz que não foi nenhuma palavra proferida pela boca de Moisés que não tenha sido cumprida. Tudo quanto Ele disse, Ele cumpriu e Ele cumprirá, e a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. O nosso papel é descansar e entender que Ele tem conduzido todas as coisas com sabedoria, com prudência, há tempo para todas as coisas. Nós descansamos nas suas verdades, nós sabemos da nossa herança. Nós não temos por que nos atribular, porque a tribulação, em função da inquietude da nossa alma, vai nos distrair do alvo pelo qual Ele nos tem chamado. Então fala para o teu irmão: meu irmão, você é um privilegiado do Senhor. Fala para ele. Você é esse trabalhador raro. Fala para ele. Mão de obra escassa. Fala para ele assim: às vezes eu acho. Fala para ele: às vezes eu acho que você está ganhando muito pelo que faz. Fala para ele aí: vou questionar o teu salário. Deus tem sido bom contigo, querido. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Deus tem sido muito bom contigo. Amém. Você está ganhando muito. Você está muito acima da média. Nós nos reunimos aqui, meu irmão, nesse conforto, com esse ar-condicionado, onde você tem jovens que podem sentar aqui na frente e dispor um lugar. Dá um glória a Deus por isso. Somos seus filhos, em torno dele, da sua palavra, do seu cuidado, do seu amor. Agora, ninguém aqui vai formar um filho para cuidar dos seus negócios sem dar a ele alguns objetivos. Jesus nos dá o exemplo nesse texto aqui, nós vamos meditar. Você não vai investir todo o seu melhor no seu filho sem dar a ele um objetivo. Você não vai formar o seu filho de todas as condições que eventualmente você possa ter para cuidar daquilo que você tem feito e trabalhado, sem dar a ele um norte. Então Jesus nos dá o exemplo, e Ele está ali ministrando aos seus discípulos, e logo no primeiro versículo que nós lemos no versículo 35, Ele fala assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados. Então a primeira coisa que nós temos que entender acerca de sermos esses trabalhadores, e vamos falar a verdade, ganhando muito para fazer o que a gente está fazendo, nós temos que entender que nós temos um local de trabalho. Você que vai investir no seu filho, na sua filha, e vai formá-lo, e vai confiar a ele os negócios pelo qual você eventualmente tem trabalhado, materialmente falando, você não vai colocá-lo em qualquer repartição, em qualquer departamento, sem dar a ele uma explicação, sem dar a ele um alvo, sem dar a ele um objetivo, sem participá-lo acerca dos sonhos que o Senhor colocou no teu coração, sem dar a ele um local de trabalho. Então Jesus está ali ministrando, e Ele deixa claro aos seus discípulos qual é o nosso local de trabalho, onde está a nossa área de atuação, onde é que nós devemos atingir, aonde nós devemos alcançar, aquilo que nós eventualmente temos que fazer. A palavra de Deus diz que o nosso local de trabalho não é as quatro paredes da igreja. O nosso local de trabalho não é a nossa zona de conforto. O nosso local de trabalho não é o lugar onde a gente se sente bem, onde a gente é bem acolhido, onde a gente é bem recebido, onde as pessoas nos respeitam, onde as pessoas querem ter conosco intimidade, onde as pessoas querem ter conosco uma troca, uma reciprocidade. Não, a palavra de Deus diz que o nosso local de trabalho, como assim Jesus fazia, são as cidades e os povoados. São os rincões dessa cidade, são os lugares mais obscuros, são os lugares onde ninguém quer ir, e nós, sendo sal da terra e luz do mundo, são esses lugares que serão visitados por nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que serão transformados. Eu estava falando com o bispo Ximenes aqui, ele está dizendo o quanto é urgente a reforma, e a reforma já vai ser pequena.
Porque as cidades e os povoados que estão ao redor desse local, dessa igreja, que é sal da terra, que é luz do mundo aqui, que foi chamada por Deus e plantada pelo Senhor aqui, com um propósito específico de alcançar toda essa região. Esse é o nosso local de trabalho, irmãos. Porque às vezes nós limitamos o nosso local de trabalho em função do entendimento do nosso alcance. O Senhor vê as coisas do alto. E quanto mais alto, quanto mais perto dele nós estivermos, maior vai ser a nossa área de alcance. Quanto mais no alto estivermos como atalaias, mais longe nós vamos enxergar, e mais longe nós vamos poder ver que esse é o nosso lugar de atuação. Ele não pode estar limitado somente à tua casa, ele não pode estar limitado somente aos teus negócios e às pessoas que estão ali relacionadas a ele, ele não pode estar limitado somente à congregação aqui e à comunhão que nós temos. Ele tem que expandir, ele tem que sair, ele tem que romper. As portas do inferno não irão prevalecer contra nós. Nós somos o povo que avança. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso entendimento, e nós temos que saber claramente o lugar pelo qual o Senhor nos chamou para atuar. Agora nós não vamos também somente ter um local de atuação. Você não vai pegar o seu filho e vai falar para ele, ó, aqui é o teu local de atuação, esse é o departamento que você vai cuidar, esse é o local que você vai exercer todas as atividades, tudo pelo qual você foi formado. A palavra de Deus diz, e o Senhor nos dá o exemplo, que Ele dá também o trabalho. Você tem que entender o teu trabalho. E Jesus nos faz entender na prática. Ele diz assim, que o trabalho consistia em o quê? Em ensinar nas sinagogas, pregar o evangelho do reino e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é ensinar, é falar do amor do Senhor, é edificar pessoas, é consolidá-las no amor do Senhor. O nosso trabalho é pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino não discute causas. O evangelho do reino traz soluções. Jesus, quando cura aquele paralítico em Marcos 2, ele não perguntou as causas pelo qual ele estava ali, ele simplesmente perdoou os seus pecados e disse a ele, vai em paz, não peques mais. Quando ele recebe a mulher pega em flagrante de adultério, lembra-se disso, ele não discute as causas pela qual ela estava sendo apedrejada, ele simplesmente a perdoa e declara a mesma coisa para que ela vá e não peques mais. Irmãos, nós temos o evangelho do reino disponível nas nossas vidas. E nós temos que ensinar acerca desse evangelho, nós temos que consolidar as pessoas acerca do evangelho, e nós temos que pregar esse evangelho que traz soluções, que não traz religiosidade, que não traz repetições, que não traz peso, que não traz jugo. O jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve, é o nosso papel. E as pessoas que vão sendo curadas, vão sendo consolidadas, vão sendo ministradas, a glória de Deus, obviamente, a Ele toda a honra e toda a glória. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo pelo qual nós somos chamados, porque entendemos o local de atuação, mas não temos efetivamente feito aquilo que o Senhor nos deu como exemplo. Pregue desse evangelho. Quem aqui entende que Deus tem para si um chamado de curar pessoas? Ore para que elas sejam curadas. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas, quem aqui entende que tem dom e tem buscado diante de Deus um dom de cura? Muitas pessoas levantam a mão, aí eu pergunto, por quantas vocês têm orado? Muito poucas. Deus nos deu espírito de ousadia, de intrepidez. Há um dom e um talento sobre a tua vida que ele precisa ser exercitado. Quanto mais você falar desse amor, quanto mais você pregar desse evangelho, quanto mais você se envolver com essa palavra, mais e mais você vai ser usado. Então, em primeiro lugar, entenda quem você é. Entenda quem você é. Saiba da tua condição diante do Senhor. Você é filho, você é filha, você é cordeiro. O Senhor confiou a ti 12 talentos, com propósitos específicos. Em segundo lugar, entenda o teu local de atuação. Ele é o confins da terra. Eles são cidades e povoados. São pessoas que estão aguardando, gemendo. A palavra de Deus diz que toda a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Em terceiro lugar, entenda o teu trabalho.
O teu trabalho consiste em pregar, em ensinar, em trazer cura para a vida das pessoas. Rios de águas vivas fluem do teu interior. As pessoas estão sedentas, aguardando. Essas águas, elas são purificadoras, como diz lá em Ezequiel 47. Ela cura as águas amargas. Ela traz vida por onde ela passa. Esses rios de águas vivas, eles fluem de ti, querido. Eles estão disponíveis. Nós não podemos contê-lo. Amém, meu irmão? Agora nós temos que ter alvo. O apóstolo Paulo fala que ele não anda como que desferindo socos no ar. Nós temos que ter alvos. Você nos seus negócios, você tem alvos, você tem objetivos. E quais são os alvos? A palavra do Senhor diz aqui no versículo 36, vendo ele as multidões. O alvo são as multidões. O lugar é pequeno, vai ficar menor ainda. Vai haver a reforma, vai ficar menor ainda. Nós não estamos aqui, irmãos, nós não estamos aqui se preocupando em encher a igreja. Nós estamos aqui se preocupando em encher os céus. Não há no coração de ninguém aqui um desejo, uma vaidade que seja. E eu te falo isso diante de Deus, porque eu conheço o coração desses homens que estão aqui, ué. Ninguém está aqui preocupado em fazer com que as pessoas estejam aqui se ajuntando para ter algum tipo de poder político, para ter algum tipo de arma de negociação. Nós estamos aqui preocupados em encher o céu, em trazer salvação. O alvo são as multidões. Esse é o desejo ardente, querido. Nós temos uma comunhão no Espírito, porque obviamente é o Senhor que nos une em função de uma visão, de um propósito. Eu posso ficar sem falar 50 anos com qualquer um que está aqui. Quando a gente voltar a falar, nós vamos falar a mesma coisa. Porque é nos nossos corações a mesma paixão, o mesmo desejo. O nosso alvo são as multidões, querido. Jesus deixou claro isso. Quando Ele olha e vê aquelas multidões, são pessoas que estão ali em torno dele, buscando resposta para as suas vidas. As pessoas estão aí, querido. O que você mais ouve das pessoas hoje é que elas estão, minha vida está sem sentido. Eu ando levando uma vida sem sentido, a despeito do que ela, obviamente, possa ter ou não, patrimonialmente falando. As pessoas estão sem sentido porque elas estão sem direção. Se você quer ter um sentido na sua vida, ele precisa de ter uma direção, um sentido de Deus. E o Senhor tem te dado esse sentido, Ele tem nos visitado com esse sentido tem que ser compartilhado. As multidões estão aí, elas são os nossos alvos. Irmãos, é como que o Senhor, se nos pegasse, nos levasse para um alto monte, como seus filhos que somos, e olha e diz a nós assim, olha aí onde os teus olhos alcançarem. É aí que você tem que agir. Esse é o nosso alvo. Agora Jesus nos dá mais um motivo, que diz aqui no mesmo versículo, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas como ovelhas que não têm pastor. Todos nós aqui precisamos de motivação. Qual era a motivação do Senhor? Diz para mim, compaixão. Qual é a nossa motivação, querido? O que nos motiva a falar desse amor? O que nos motiva a pregar esse evangelho? O que nos motiva a trazer cura para as pessoas? O que nos motiva a nos envolvermos? O que nos motiva a nos reunirmos aqui, que não seja a compaixão? A compaixão é a nossa motivação maior. Quando Efésios 4:11 diz que o apóstolo Paulo fala, eu vos chamei para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ali não está falando de grau de importância, está falando de grau de chegada. As pessoas querem imprimir na igreja hoje um ritmo de plano de carreira, onde ele vai crescer, vai galgar espaços, vai galgar lugares, e ele vai ser reconhecido, ele vai ser importante. Essa não é a visão. No organograma da igreja é Cristo o cabeça, nós estamos todos ombro a ombro. Sabe que o bispo tem mais que o pastor? Pé para lavar, irmão. É isso que o bispo tem mais que o pastor. Pé para lavar. Porque é a compaixão que nos motiva, é o amor que nos motiva, é a dor que as pessoas sentem, dói em nós. Irmãos, eu estava na Páscoa, até compartilhei isso ontem, e essa Páscoa eu fiz 54 anos, dia 2 de abril, né? Eu nasci no domingo de Páscoa,
E aí as crianças foram viajar para um acampamento no retiro de Natal, fiquei eu e a Sueli, e na sexta-feira eu fui correr, quando é feriado assim, eu corro antes do almoço, eu gosto, e aí foi me dando um quebrantamento, uma crise de choro, eu fui correndo, fui chorando, e me lembrando do Senhor, falei, puxa vida, Senhor, na quinta-feira o Senhor passou por todo aquele massacre, o Senhor certamente não jantou, o Senhor certamente não ceiou, o Senhor certamente não dormiu, o Senhor certamente não tomou café da manhã, o Senhor certamente fez as suas necessidades fisiológicas no meio de todo aquele massacre, no meio de toda aquela dificuldade, por compaixão, por amor. O quão compadecido nós podemos estar com essas multidões que estão aí nos aguardando lá fora. Qual a relação de compaixão que nós temos tido com as pessoas no trânsito, com aquele que nos atende no açougue, com o caixa do supermercado, querido? Qual a compaixão que a gente tem tido com aqueles que nos pedem? E a palavra de Deus diz, dá àquele que te pede. Não estamos preocupando com o que Ele vai fazer com o recurso que nós estamos dando, nós estamos deixando o Espírito de Deus agir. Age, Senhor. Irmãos, o que nos motiva e nos reunirmos como igreja, não é a instituição igreja, mas é a igreja noiva de Cristo. Nós não estamos aqui se preocupando com nada que não seja fazer o seu papel, a sua obra. Ele nos chamou como seus filhos, Ele nos tem pago muito bem para isso. Ele nos tem tratado muito bem como seus filhos. E se alguma motivação há nisso, é essa compaixão. Nós não temos que nos preocupar com nada que não seja fazer a sua vontade. Muitas vezes nós somos assolados na nossa mente, são dardos inflamados do maligno, para querer fazer com que haja uma moeda de troca em meio a tudo isso. Não se preocupe. Não se preocupe. Abre rapidamente em Hebreus 6, e nós já vamos caminhar para o final. Hebreus no capítulo 6, no versículo 10, o autor de Hebreus fala assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Você acha que Deus não vai dar conta da tua vida? Você sabe exatamente o que está escrito em Mateus 6,33. Aquilo que nós devemos procurar fazer e aquilo que nós devemos buscar. As demais coisas, querido, vão ser acrescentadas. Efésios 3,20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Que nós, como seus filhos, como esses trabalhadores raros, como esses homens e mulheres que têm plena convicção e certeza de que, sendo seus filhos, sabem que toda a criação geme na expectativa da nossa manifestação, possamos entender literalmente que nós temos que romper essas paredes. Nós temos que romper. Nós temos que abrir a nossa boca e ensinar, pregar, curar, manifestar o poder do Senhor. Nós temos que entender que as multidões estão aí, elas são o nosso alvo maior.
E nós temos que assimilar isso, que a compaixão é necessário. Peça a Deus compaixão, Ele dá. Existe hoje um esfriamento, um embotamento, a vida se tornou banal, está banalizada, o casamento está banalizado, a família está banalizada, as crianças estão banalizadas, a vida está banalizada. Nós não somos desses. Nós não somos desses. E o Senhor vai nos honrar. E o Senhor ainda nos alerta, dizendo para que nós devemos rogar, clamar, falar, pedir. Irmãos, nós temos que verbalizar aquilo pelo qual o Senhor nos tem chamado. Nós temos que orar. Quando Deus criou todas as coisas, Ele não criou pela força do seu pensamento, Ele criou pela sua palavra. Nós temos que proferir essa palavra, falar desse amor, pregar desse evangelho, profetizá-la sobre a nossa vida, profetizá-la sobre os nossos filhos, profetizá-la sobre tudo que nos diz respeito. Ela vai se cumprir em todos os aspectos. Ela vai visitar todos os cantos da tua vida, em todos os aspectos, tudo que te diz respeito, essa palavra vai invadir. Creia nisso. Eu estava orando acerca de compartilhar essa palavra, entendendo que Deus tem muito mais para fazer do que aquilo que Ele já tem feito, entendendo que é tempo de nós nos despertarmos e tomarmos a nossa posição. Eu quero encerrar com uma oração de um homem, eu queria lê-la, um homem chamado, olha para mim um pouquinho aqui, Francis Drake, não sei se você já ouviu falar. Ele foi um almirante inglês. Ele nasceu em 1540 e ele morreu em 1596. Ele era extremamente respeitado e admirado pelos ingleses, temido pelos espanhóis e odiado, porque ele pirateava e cuidava das fronteiras e de todo o domínio da Inglaterra naquele momento. E esse homem, ele deixa uma oração escrita, e um dia, eu a lendo, eu senti de compartilhar com vocês. Essa oração diz assim: incomoda-nos, ó Senhor, quando estivermos satisfeitos com nós mesmos, quando os nossos sonhos se realizaram, porque sonhamos pequeno, quando chegamos em segurança, porque navegamos muito próximo à costa. Incomoda-nos, ó Senhor, quando com a abundância das coisas que possuímos, perdemos a sede pelas águas da vida. Nos apaixonamos pela vida, paramos de sonhar com a eternidade. E em nosso esforço de construir uma nova terra, temos permitido que a nossa visão do novo céu desapareça. Paz do Senhor. Você ainda me ama, irmão? Me ama mesmo? Me ame. Nós estamos aqui para pregar o evangelho da graça, do amor, do cuidado, mas a palavra de Deus, ela exorta, ela consola, ela edifica. Eu tenho plena convicção de que nós vamos avançar muito aqui. Muito, 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 muito. Mas nós precisamos alinhar. Nós precisamos falar a mesma linguagem. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu gostaria de, antes de passar a palavra, orar. Feche os teus olhos por um instante. Se assim você se sente bem. Jesus, que haja em nós a ousadia de fazer uma reflexão acerca do nosso chamado, acerca da nossa filiação. Senhor, em nome de Jesus, nos dá ousadia, intrepidez. O Senhor já nos tem dado a capacitação, que nós estejamos, Pai, exercendo essa capacitação. Que nós estejamos, ó Deus, manifestando os Teus dons que gratuitamente nos foram confiados. Senhor, quando da Tua volta, nós queremos apresentar a Ti os talentos multiplicados.
Eis aqui o teu povo. Tu sabes e conheces cada um aqui de nós, Pai. Nos chama pelo nome desde o ventre da mãe. Nos incomoda, Senhor. Nos incomoda, Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos, Deus, ser tomados por essa compaixão que o Senhor tem. Para que nós possamos sentir a dor do necessitado. Porque nós sabemos que em tudo o Senhor nos tem suprido. Além até daquilo que pedimos ou imaginamos. E sabemos que coisas melhores virão. O melhor está por vir. Deus, em teu nome, Jesus, que o teu consolo, o teu conforto esteja habitando em cada um dos nossos corações. Que não haja nenhum tipo de reserva em nós, Pai. E que nós possamos estar totalmente abertos ao teu mover, ao teu agir, ao teu cuidado. Nós te agradecemos como seus filhos. Agora estamos aqui, Senhor. Queremos ir aos confins da terra. Queremos invadir cidades e povoados. Queremos, Deus, estar nos cantos desta cidade, nos cantos desse estado, alcançar esta nação. Nós estamos aqui, Deus, buscando cumprir a tua vontade. Que haja em nós, Senhor, a sabedoria de falar desse evangelho, de pregar acerca do teu reino, de ensinar e curar as vidas no teu santo nome, Senhor. Que as multidões que nos esperam, Senhor, sejam supridas nas suas necessidades, seja elas quais forem, através da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. E que haja essa grande compaixão. Traz hoje, eu te peço, em nome de Jesus, em cada coração. Hoje, agora, algo novo. Algo novo, renova o primeiro amor. Traz algo novo. Porque nós sabemos que de nós o Senhor tem cuidado com todos os detalhes. Em nome de Jesus, Senhor. Em teu nome, Jesus.